Olá, voltei hoje para dar continuidade àquela sugestão de atividades que eu havia falado com vocês sobre os problemas de segmentação. Nós tínhamos falado sobre a sugestão de atividades sobre produção textual, utilizando-se as frases, que são unidades menores que o texto, que facilitam tanto a produção do aluno quanto as intervenções do professor. E lá eu sinalizei uma outra atividade que era essa atividade sobre os problemas de segmentação que nós vamos falar hoje. Primeiro, antes de nós falarmos sobre a atividade em si, é interessante nós pensarmos que os problemas de segmentação que o aluno apresenta em sala de aula durante as atividades, muitas vezes, e geralmente quase todas as vezes, esses problemas estão relacionados à dificuldade que esse aluno encontra em identificar o que é uma palavra. Às vezes, esse aluno ainda não compreendeu a diferença entre a letra, a palavra, a frase, que aí vai se estendendo. Isso é importante porque as crianças, no processo de alfabetização, e eu estou falando de crianças, mas nós encontramos isso ainda nos adultos, né? Por exemplo, quando nós vamos para a educação de jovens e adultos, e mesmo alguns adultos que já terminaram o ensino fundamental, que já terminaram o ensino médio, eles ainda apresentam problemas de segmentação, porque eles tiveram problemas lá na sua alfabetização, no início da alfabetização, né? E esses problemas são decorrentes do processo de aquisição da escrita. A criança, quando está nesse processo de aquisição da escrita, ela vai se confrontando com alguns desafios desse processo. E um desses desafios é essa própria questão da segmentação. E quando a criança se depara com a escrita, e aí a gente já pega a questão de Emília Ferreiro. Emília Ferreiro diz o seguinte, que nós falamos de um jeito e escrevemos de outro. Então, às vezes para nós professores é óbvio, olha, você fala assim, então dessa mesma forma você escreve. Mas aí vem Emília Ferreiro e aponta que nós falamos de um jeito e escrevemos de outro jeito. Então não é tão óbvio assim para a criança. E ela tem um conflito quando vai escrever. Às vezes ela sabe que para escrever tem que ter espaços. Agora, o problema é em que lugar eu vou colocar os espaços no momento da escrita. Em que momento eu vou inserir espaços? Eu vou inserir espaços entre as palavras, eu vou inserir espaços no interior da palavra e a criança ainda não tem bem claro o que é entre as palavras, o que é interior da palavra. Então, esses conflitos é quem geram os problemas de segmentação que nós vamos falar hoje. E aí, falando sobre os problemas de segmentação relacionados aos espaços, temos dois momentos. O primeiro é que esses problemas de segmentação podem estar relacionados à falta de espaços entre as palavras, como era uma vez tudo junto, ou a inserção de espaços indevidos no interior de uma palavra, como a palavra chapéuzinho separada em chapéuzinho, ou a palavra refrigerante separada em refrigerante. A esses problemas de segmentação, nós damos o nome de hipossegmentação, quando as palavras são escritas juntas, como em era uma vez, e hipersegmentação, que é quando há espaços no interior das palavras, como refrigerante. Esse conceito é interessante os professores saberem também, até na hora, aqueles professores que fazem relatórios, como é o caso dos professores do Distrito Federal, para colocar nos relatórios os conceitos corretos quanto aos problemas de segmentação. Mas vamos à sugestão da aula. Essa sugestão é uma atividade que eu tenho certeza que os professores já utilizam e eu quero só mostrar para vocês
a forma como eu desenvolvo essa atividade em sala de aula, que talvez ajude vocês também durante as aulas de vocês, né? No primeiro momento, após você já ter conversado com as crianças sobre o processo de escrita, que há uma relação entre o que se fala e o que se escreve, mas nem sempre nós escrevemos do jeito como falamos, mas nós precisamos ficar atento à sonoridade das palavras, ao som daquilo que falamos no momento em que vamos escrever, né? Após você ter esse tipo de conversa com as crianças, preparado as crianças para a aula em si, o registro, nós entregamos ao aluno as frases com as palavras aglutinadas, sem espaços. E aí a orientação é que o aluno coloque os traços nos lugares onde ele considera que ali há um espaço. E você pede para a criança que, quando terminar de colocar os espaços, elas mostrem para você, professor, professora, para que você diga a essa criança se está correto ou não e faça as intervenções necessárias. Então, esse primeiro momento é o momento que a criança sozinha vai se arriscar em encontrar os espaços dentro daquelas frases em que as palavras estão aglutinadas. Feito isso, é o momento agora das intervenções. O professor vai chamar cada aluno de um em um, se o professor tiver disponibilidade. Se ele não tiver a disponibilidade, ele pode fazer essa aula coletiva, né? E aí ele vai precisar digitar essa frase em palavras numa fonte maior ou fazer cartazes com as frases, né? Para que as crianças visualizem o que o professor vai fazer, as intervenções que o professor vai fazer. Quando você vai fazer essa intervenção, então você chama a criança e pede para que ela leia as frases, dando pausa nos momentos que terminam de ler cada palavra. Então nós podemos pegar como exemplo a frase: encontrei várias figurinhas debaixo do colchão da cama. E aí a criança vai ler: encontrei, dá uma pausa, várias figurinhas debaixo do colchão da cama. Isso para que ela perceba que todas as vezes que ela deu essa pausa é porque tem um espaço. E o professor vai fazendo junto com ela os traços para que ela identifique esses espaços no interior da frase, separando as palavras. Nesse momento, o professor pode se deparar com alguns problemas naturais desse processo, em que a criança não vai identificar os espaços, todos os espaços dentro dessas frases de forma correta. A maioria, às vezes, elas encontram, mas chegam num momento em que ela vai ter um conflito. Como, por exemplo, debaixo do... Aí ela vai separar colchão. E o chão, ela vai dar um espaço aí, porque ela acredita que ali tem a palavra chão, então chão é uma palavra só e tem que ser separada. Ela não identificou que a palavra é colchão. E aí o que o professor faz? Isola todo o resto das palavras e fica apenas com o colchão. E aí o professor vai isolar uma das partes que a criança colocou o espaço, que é o col ou o chão, e vai pedir para que ela leia essas partes de forma separada. E aí o professor isola então chão e pede para ela ler a primeira palavra. A primeira palavra é col. E o professor pergunta para ela: o que é col? E aí ela vai te olhar com aquela cara de surpresa, sem saber o que é, e vai te dizer: eu não sei. Então tá bom, vamos ler a outra palavra? A outra palavra é chão. E aí provavelmente ela vai te dizer que chão é o lugar onde se pisa, né? E aí você vai dizer para ela: e se você juntar então essa palavra col, que você não sabe o que é, com a palavra chão, será que a gente consegue formar uma outra palavra que tenha sentido? E aí provavelmente essa criança vai te dar a palavra colchão. E aí você vai dizer para ela então que nós precisamos corrigir então o lugar em que o espaço vai ficar
nessa frase, e aí até chegar à conclusão que colchão é uma palavra só, então o espaço tem que ficar no início e ao final da palavra, para separar, dando os espaços em relação às outras palavras. Se o aluno estiver com dificuldade para fazer a leitura, e junto com o professor ir marcando os traços nos locais onde tem os espaços ou onde deverão ter os espaços, o professor pode também ler as palavras para o aluno e pedir que ao final de cada palavra se coloque os espaços. Então o professor lê as palavras pausadamente e o aluno vai colocando os traços. Encontrei, e o professor fala, vamos colocar um espaço, porque você vai possibilitar também aqueles alunos que ainda não têm uma leitura fluente a fazer essa leitura. Você faz a leitura e ele, dentro na atividade, identifica qual foi a palavra que você leu e insere o espaço de forma correta. Outra sugestão, e essa é mais recomendável para os momentos de intervenção coletiva, o professor divide a turma em grupos, 4, 5 grupos, não sei, de acordo com o tamanho da turma, e entrega para cada grupo uma frase com palavras soltas. Então o professor vai, por exemplo, pegar a frase encontrei várias figurinhas debaixo do colchão da cama, vai separar as palavras dessa frase e cada aluno dentro do grupo recebe uma palavra. Esses alunos deverão se organizar para formar essa frase, dando um sentido, início, meio, fim, para essa frase. E, posteriormente, o professor vai chamar cada grupo ao quadro. Quando os grupos forem convocados, o professor vai pedindo a cada aluno as palavras correspondentes para formar as frases e vai colocando no quadro essas palavras, sempre chamando a atenção para que, após uma palavra, precisa ter um espaço. E esse momento é o momento que o professor vai ter para reforçar, porque ele vai ter 3, 4, 5 momentos, dependendo da quantidade de grupos, para fazer esse reforço de que eu coloco uma palavra, insiro um espaço, coloco uma palavra, insiro um espaço. É um momento rico também para que os alunos percebam, eles já fizeram sozinhos, o professor já fez a intervenção individual com eles, e agora é o momento de reforçar isso nesse momento de intervenção coletiva. Então, ao final disso tudo, o professor tem um trabalho que foi diversificado no momento em que o aluno foi desafiado a fazer sozinho, depois ele fez junto com o professor e agora ele vai fazer junto com os demais colegas, que são os grupos para a intervenção que o professor vai fazer coletiva. Esse trabalho é um trabalho que o professor não vai fazer apenas uma vez, porque nesse primeiro momento os alunos vão demonstrar uma grande dificuldade, mas na segunda vez que o professor fizer novamente essa aula, o professor vai perceber que os alunos já não têm tanta dificuldade, eles já compreendem melhor o processo, ainda que sozinhos no momento de registro, eles apresentem ainda dificuldades, mas no momento das intervenções do professor, o professor vai identificar que esses alunos já não têm tanta dificuldade assim na compreensão do processo, e ele vai fazendo essas intervenções, vai sugerindo os registros aos alunos, e daqui a um tempo os alunos já terão resolvido esses problemas da hipossegmentação e da hipersegmentação. Encerramos então aqui a sugestão dessas atividades. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e que sirva para melhorar a prática de vocês, que sirva para auxiliar os alunos de vocês e auxiliar vocês também durante a ministração das aulas, tá? Quero encerrar agradecendo a vocês por estarem acompanhando e, como de costume, quero deixar uma frase. A frase de hoje é de Pestalozzi, que diz o seguinte: o professor deve ser como um jardineiro, providenciar as melhores condições externas para que as plantas sigam seu desenvolvimento natural. Afinal, a semente traz em si o projeto da árvore toda. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até a próxima.